today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should... Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, seguinte, nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito do conceito de aceleração escalar média, tá? Então nessa videoaula eu quero definir com vocês o que é aceleração escalar, quero falar a respeito da unidade de medida de alguma observação com relação à aceleração escalar, o que é uma aceleração instantânea e classificar com vocês alguns movimentos novamente e definir com vocês agora o que nós chamamos de movimento acelerado e movimento retardado, belezinha? Então vamos lá, ó. Vamos começar primeiro definindo o que eu defino como sendo a aceleração escalar média. Quando nós analisamos o movimento de um móvel num todo, quando eu pego o movimento de um móvel no geral, quando eu vejo um carro se movimentar, quando eu vejo um ônibus, um caminhão, um avião se movimentar, eu vou perceber que durante esse movimento do objeto, a velocidade desse objeto ela pode permanecer constante, ela pode aumentar ou pode diminuir. Beleza? Então, ou seja, você está andando de carro lá com seu pai, dirigindo bonitinho. Então você vai ver que em determinados momentos a velocidade do carro vai aumentar, outros momentos a velocidade vai diminuir, vai ter determinados instantes que a velocidade vai sempre permanecer a mesma. Tá? Então aqui é o seguinte, quando nós consideramos que a velocidade do móvel varia no decorrer do tempo, ou seja, toda vez que essa velocidade variar, seja aumentando ou diminuindo, nós levamos em consideração que esse objeto possui o que nós chamamos de aceleração. Então, o que é a aceleração? A aceleração é uma grandeza física que está relacionada à variação de velocidade do móvel. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se eu tenho uma determinada trajetória retilínea, aqui eu estou considerando da esquerda para a direita como sendo positivo. Se eu tenho um determinado objeto que no instante T1 qualquer, certo? No instante T1 possui uma velocidade V1, se a velocidade, se esse móvel está caminhando a favor dessa trajetória, vai ter um determinado momento, em um instante T2, que esse objeto vai ter uma velocidade V2. Se a velocidade desse móvel varia de T1 até T2, significa dizer que durante essa variação de tempo, esse objeto vai possuir uma aceleração. Então, como que a gente vai definir a aceleração? A aceleração ela é definida como sendo a razão entre a velocidade escalar do móvel e o intervalo de tempo correspondente. Matematicamente, o que isso significa? Que a aceleração escalar média, que nós vamos chamar de AM, ela é definida como sendo a variação de velocidade pela variação de tempo, ou seja, a aceleração média ela é igual à velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Beleza? Um exemplozinho aqui, ó. Vamos considerar que esse objeto saiu daqui no tempo T1 igual a 0 e andou até o tempo T2 igual a, sei lá, 5 segundos. E a velocidade passou de V1 igual, sei lá, a 0 metros por segundo, ele estava em repouso, e atingiu a velocidade de 10 metros por segundo depois desses 5 segundos. Então, qual que vai ser a aceleração escalar média desse objeto de T1 até T2? Para eu poder determinar essa aceleração média, eu vou fazer a aceleração escalar média é igual a variação de velocidade pela variação de tempo. Então, a aceleração escalar média ela vai ser igual à velocidade final, que é 10, menos a velocidade inicial, que é 0, sobre a variação de tempo, que é o tempo final, 5, menos o tempo inicial, que é 0. Então, a minha aceleração média ela vai ser igual a quanto? A 10 dividido por 5. A aceleração média vai ser igual a quanto? 10 dividido por 5, variação de velocidade pela variação de tempo, é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E a gente vai falar sobre unidade de medida agora. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo dizer o seguinte, que toda vez que um objeto estiver sofrendo uma variação de velocidade, esse objeto vai ter o quê? O que nós chamamos de aceleração escalar média ou aceleração média. Beleza? A aceleração média, duas observações aqui. Então, o que a gente pode concluir? Que a aceleração média ela vai sempre possuir o mesmo sinal da variação de velocidade. O que isso significa? Vamos olhar aqui, ó. Presta atenção. Se a minha variação de velocidade for positiva, se eu tiver um ΔV, vou fazer de vermelho aqui, ó.
Se eu tiver um ΔV maior que zero, a minha aceleração média também vai ser maior que zero. Se eu tiver um ΔV menor que zero, a minha aceleração média vai ser o quê? Maior que zero. Olha nesse exemplo que eu dei aqui, a minha variação de velocidade foi positiva. A minha variação de velocidade passou de 0 a 10 metros por segundo. Eu posso ter uma situação onde a minha variação de velocidade seja negativa? Posso ter uma situação onde a velocidade do móvel vai diminuir. Eu posso ter uma situação, por exemplo, onde, por exemplo, em T1 igual a 0, ele não tem uma velocidade mais de V1 igual a 0. Ele pode ter uma velocidade aqui, por exemplo, de V1, vou fazer aqui, ó, igual a 10 metros por segundo. E no instante T2, igual a 5 segundos, a velocidade desse carinha seja, por exemplo, de, sei lá, 5 metros por segundo. Então, ou seja, a velocidade passou de 10 metros por segundo para 5 metros por segundo em 5 segundos. Qual que vai ser a aceleração média desse movimento? A aceleração média ela vai ser igual a ΔV sobre ΔT. Então, a aceleração média ela vai ser igual a variação de velocidade final, 5, menos a velocidade inicial, que é 10. E isso vai ocorrer num tempo, na variação de tempo final, que é 5, menos 0. Então, a minha aceleração média ela vai ser igual a quanto? 5 menos 10, menos 5. Opa, deixa eu só arrumar aqui. Menos 5. Beleza? Sobre o intervalo de tempo que foi de quanto? 5 segundos. Então, a aceleração média, que nesse caso vai ser de menos 1 metro por segundo ao quadrado. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, quando eu tiver uma variação de velocidade positiva, a minha aceleração vai ser o quê? Positiva. Se eu tiver uma variação de velocidade negativa, a minha aceleração vai ser o quê? A minha aceleração também vai ser o quê? Negativa. Beleza? Então, ou seja, a minha aceleração média, ela vai sempre acompanhar o sinal da minha variação de velocidade. Tá claro isso? Então, ou seja, o que eu posso concluir? Que a aceleração escalar média vai possuir sempre o mesmo sinal da minha variação de velocidade. Ou seja, variação de velocidade positiva implica em uma aceleração média positiva. Variação de velocidade negativa implica em uma aceleração média negativa. Beleza? Certo? E outra coisa, uma observação, a aceleração média, ela não depende, ela depende apenas das condições de velocidade, ou seja, ela depende da velocidade final e da velocidade inicial. Ela independe do comportamento da velocidade. Tá? Ou seja, se a minha velocidade é positiva ou negativa, a velocidade inicial é positiva ou negativa, ela não influencia na minha aceleração média. Ela vai influenciar no meu tipo de movimento que a gente vai falar lá na frente. Ou seja, a minha aceleração média, ela depende simplesmente de quê? Da minha velocidade final, da minha velocidade inicial, do meu tempo final e do meu tempo inicial. Beleza? A unidade de aceleração, nós vamos trabalhar sempre com a unidade de metro por segundo ao quadrado, tá? Então, ou seja, no sistema internacional, a minha aceleração média ela vai ser sempre dada em metros por segundo ao quadrado. Tá claro isso? Beleza? O que significa dizer isso? Significa dizer, por exemplo, que se eu tenho um objeto que tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, significa dizer que a cada segundo de movimento, a velocidade dele está aumentando 2 metros por segundo. Certo? Se ele tem uma aceleração, sei lá, de menos 3 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo de movimento, a velocidade dele está diminuindo menos 3 metros por segundo. Tá? Então essa é a nossa ideia. Uma outra coisa que é importante para a gente falar a respeito de aceleração é a ideia de aceleração instantânea. O que eu defino como sendo a aceleração instantânea? A aceleração instantânea é aquela aceleração que o móvel possui num tempo exato. Então, naquele exato momento, quanto que vale a aceleração? Quando eu falo em aceleração média, eu tenho que levar em consideração uma variação de velocidade. Beleza? Mas a aceleração instantânea é uma aceleração que o objeto possui num tempo exato. Então, naquele exato momento, quanto que vale a minha aceleração?
Beleza? E outra coisa, quando eu falo em aceleração instantânea, eu estou levando em consideração a orientação da trajetória. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se eu tiver uma aceleração positiva, significa dizer que o móvel tem um movimento que nós chamamos de progressivo. Se eu tiver uma aceleração negativa, o meu móvel possui um movimento que nós chamamos de retrógrado. Então, ou seja, a aceleração instantânea, que é a aceleração que o objeto tem no tempo exato, que é o que a gente vai analisar, ela serve para mostrar para a gente o seguinte, se o movimento é progressivo ou se o movimento é retrógrado. Se o movimento for progressivo, ou seja, se o móvel estiver andando a favor da orientação da trajetória, então aqui eu tenho uma trajetória retilínea, se esse carinha estiver andando a favor da orientação da trajetória, uma velocidade positiva, ele vai ter também uma aceleração positiva. Se esse carinha estiver andando contra a orientação da trajetória, então ele vai ter uma velocidade negativa, então ele vai ter uma aceleração negativa. Beleza? Então uma aceleração positiva indica que o meu movimento é um movimento progressivo, que ele está acontecendo a favor da trajetória, e uma aceleração negativa indica que o meu movimento é um movimento retrógrado, que está acontecendo contra a orientação da trajetória. Beleza? Então, para fechar isso aqui, vamos falar então sobre a classificação dos movimentos. Nós já vimos essas classificações, tá? Pelo menos algumas, vamos falar sobre elas de novo. Então, primeira coisa, o movimento progressivo. O que nós classificamos como movimento progressivo? O movimento ele vai ser considerado progressivo quando o móvel estiver andando a favor da trajetória. E isso implica numa velocidade positiva. Beleza? O movimento ele vai ser chamado de retrógrado quando o móvel estiver andando contra a orientação da trajetória. Então, eu tenho uma velocidade negativa. O movimento ele vai ser chamado de uniforme quando o móvel possuir sempre o quê? A mesma velocidade, ou seja, quando eu tiver uma velocidade constante e diferente de zero. Então, se eu tiver uma velocidade constante e diferente de zero, é o que eu chamo de movimento uniforme. E o movimento ele vai ser chamado de acelerado quando o módulo da velocidade aumentar com o decorrer do tempo, ou seja, eu tenho um objeto que está andando na trajetória e a velocidade desse móvel vai sempre o quê? Aumentando. Se a velocidade aumenta, eu chamo esse movimento de acelerado. Mas para essa velocidade aumentar, é necessário que eu tenha uma condição. Qual que é a condição que eu tenho para ter um movimento acelerado? É necessário que a velocidade e a aceleração tenham sempre o mesmo sinal. O que isso significa? Se eu tiver uma aceleração maior que zero, para esse movimento ser acelerado, é necessário que a minha velocidade seja maior que zero. Se a minha aceleração for menor que zero, para esse movimento ser acelerado, é necessário que a minha velocidade também seja menor que zero. Beleza? E isso são as condições que eu tenho que ter para ter um movimento acelerado. E isso vai fazer com que o módulo da minha velocidade aumente. Beleza? Então, ou seja, quando o módulo da minha velocidade aumenta no decorrer do tempo, eu chamo esse movimento de acelerado. E o movimento ele vai ser chamado de retardado quando o módulo da minha velocidade o quê? Diminuir no decorrer do tempo. Ou seja, a velocidade dele vai diminuindo à medida que o tempo for passando. E isso é o que nós chamamos de movimento retardado. E isso vai acontecer quando velocidade e aceleração tiverem sinais contrários. Ou seja, se eu tiver uma aceleração maior que zero, para esse movimento ser retardado, a minha velocidade tem que ser menor que zero. Para eu ter um movimento retardado, se a minha aceleração for menor que zero, a minha velocidade tem que ser maior que zero. Então essas são as condições que eu tenho para ter um movimento retardado. Isso faz com que o módulo da minha velocidade diminua. Certo ou não? Se a minha velocidade diminuir, eu tenho um movimento retardado. Belezinha? Então essa é a nossa videoaula sobre aceleração, né? Espero que tenha ficado claro para todos. Estudem, fiquem com Deus e até mais. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.